Agora estaremos lendo do versículo 12 a 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Queridos, nós iremos falar, baseado nesses versículos 12 a 14, fracasso na liderança familiar. Lendo esses versículos, podemos fazer uma comparação com a família de Noé e também de Abraão, em relação à família de Ló. Nós podemos analisar que a família de Noé, ela foi bem estruturada, ela foi bem organizada, como também a família de Abraão, que na verdade ele era respeitado e considerado pelos seus filhos. Nós vamos analisar que Noé e Abraão conseguiram levar a família deles a um padrão de vida moral e espiritual bem estruturado. Nós podemos começar isso lendo Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Agora perceba o capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui nós temos a família de Noé. Ela foi bem estruturada espiritualmente, de maneira que eles puderam entrar na arca e serem salvos do dilúvio. Agora leiamos Gênesis capítulo 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Olha o 18, verso 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão também foi um homem de fé que soube estruturar bem o seu lar, a sua família, de modo que o Senhor preservou a sua semente. Como é maravilhoso quando um pai age como Noé e age também como Abraão, procurando conduzir os filhos no caminho certo. Isso Ló não fez. É isso que nós podemos analisar aqui nesse texto. Ele teve fracasso na sua liderança espiritual no lar. O texto começa dizendo que Ló era um homem de posição na cidade, porém, como ele deixou que sua família participasse da vida de Sodoma, inclusive a mulher, suas filhas e seus futuros genros, ele não teve força moral e espiritual para repreendê-los. A moral de Ló, em certo ponto, ela foi comprometida, aviltada, de modo que esse homem não conseguiu estruturar bem a sua família na cidade de Sodoma. A liderança de Ló não foi forte para com os seus filhos, pois eles perceberam no pai apenas um desejo egoísta, quando decidiu partir para Sodoma e Gomorra. Se o filho só percebe no seu pai desejo de poder, riqueza, fama, glória, desprezo para com o lado espiritual,
não participa da casa de Deus, não lê a Bíblia, não ora, com certeza esse pai não terá qualquer influência espiritual na vida de seus filhos. Meus queridos, nós podemos analisar que a Bíblia diz em Deuteronômio 6 que o pai tem que ensinar o filho constantemente, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, inclusive com a sua vida. E as filhas de Ló e a esposa viram que ele era um homem também egoísta. Ló tinha fé, Ló tinha uma certa justiça frente aos moradores de Sodoma e Gomorra, mas ele era um homem também que apenas tinha interesses materiais, interesses egoístas, e não levou a sério a questão espiritual da sua família, de modo que ele não teve o exemplo nem de Abraão, nem do próprio Noé, seguindo isto para que a sua vida fosse bem estruturada. Querido pai, querida mãe, procure atentar para isso. Busque a Deus, procure desenvolver no seu lar um ambiente espiritual saudável, para que seus filhos vejam Deus nas vossas vidas e sigam o vosso exemplo. Ló não teve força espiritual para impactar seus futuros genros, muito menos os habitantes de Sodoma. Ele esteve ali naquela cidade, mas não teve influência alguma. Ou seja, o estilo de vida de Ló não chamou a atenção de ninguém. Jesus disse que o crente tem que ser influente como o sal e a luz. É isso que você pode perceber em Mateus 5, 14 e 16. Paulo diz que nós temos que brilhar. Está em Filipenses 2,15. E Ló não teve nada disso. Ló não brilhou. Ló não exerceu influência como sal e luz na cidade de Sodoma. Queridos, as cidades de Sodoma e Gomorra eram dominadas pelo pecado. E Ló não conseguiu testemunhar com a sua vida. O aviso de destruição que os anjos trouxeram e que também Ló foi dar para a família não alterou nada. Por quê? Porque ele não tinha uma vida exemplar para ter um testemunho autêntico. Às vezes o pai quer ter um testemunho bonito no púlpito da igreja, como um dirigente, como um irmão, como um pastor, mas a sua vida é uma vida aviltada, é uma vida baixa, é uma vida que não tem princípios morais e éticos, de modo que aquilo que ele fala tão alto, as pessoas não escutam por causa do seu péssimo testemunho. Portanto, como cristãos, devemos ser sinceros e honestos, ter um padrão moral verdadeiro, para que o evangelho não seja envergonhado em nossas vidas. Como disse o apóstolo São Paulo, em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho. Mas como falou um pastor amigo meu, tem muitos que se envergonham do evangelho em nós, porque não temos testemunho de crente. Que Deus tenha piedade de nós e que não sejamos como Ló, mas que possamos influenciar onde estivermos para que o nome de Jesus seja exaltado para sempre.